Se tu deseja mais poder, clique no primeiro link da descrição e se inscreva no Clube de Elite. Imperadores, eu queria muito falar bem do Rodrigo Góes, mas eu não sei se ele votou no cara que eu gosto. Eu não sei se ele odeia o cara que eu odeio. Então, infelizmente, ele tendo talento, ele sendo uma pessoa honesta, ele pagando seus impostos, infelizmente ele levando informações adiante, eu não posso apoiar, porque a única coisa que é importante no mundo não é o trabalho, nem a honestidade, nem a religião, nem a ciência, é em quem o sujeito vota. Essa é a verdade. A única coisa que a gente deve levar em consideração não é o talento do sujeito, não é o esforço do sujeito. Não importa a dedicação do Cristiano Ronaldo, importa em quem o Cristiano Ronaldo vota. Não importa o talento do Felipe Neto, importa em quem o Felipe Neto vota. Não importa quão bom pode ser um escritor como Dostoiévski, Machado de Assis, importa em quem eles votam. Não importa que o Paulo Musi fale sobre saúde, importa em quem ele vota, tá entendendo? Em primeiro lugar, não deve ficar a família, nem a religião, nem a ciência, nem o conhecimento, nem a diversão, nem o lazer, nada disso. Em primeiro lugar é o partido político, em segundo lugar é a pessoa que a gente vota. Tá bom, imperadores? É desprezível que chega a dar pena esse modus operandi. Do ponto de vista artístico, isto é ridículo. Do ponto de vista de um apreciador de arte, isso é nojento. Tu vai desconsiderar uma obra artística por a biografia de um sujeito? Então a primeira coisa que devemos fazer é parar de ler Karl Marx, porque a sua biografia é bem medonha. Do ponto de vista artístico, biografia e obra, arte, se dissociam. Não é porque um sujeito fez uma bela obra de arte ou é um grande cientista que ele é bom nas outras áreas. Pelé, um dos maiores jogadores de toda a história. Péssimo pai. Steve Jobs, gênio. Péssimo pai. Albert Einstein, gênio da física. Péssimo pai. Quando tu é bom em algo, não significa que tu ser bom em algo se transmute para outras coisas. Um sujeito que é um bom artista não necessariamente tem boas escolhas de vida, nem mesmo filósofos, tá? A gente tem filósofos que são colossos, literalmente a gente tá falando assim de colossos intelectuais, como por exemplo Martin Heidegger, que a maioria das pessoas sequer tem competência cognitiva para compreender o que o sujeito falou. E o sujeito foi um adepto ao totalitarismo mais terrível que já existiu na história. O cara era seguidor do Bigodinho. Então, quando eu digo pra vocês que obra e biografia se dissociam, é porque é verdade. Imperadores, entendam, tá? Tu não pode julgar a obra de um sujeito por a biografia de um sujeito. Às vezes o cara trai a mulher, mas ele é muito bom em fazer grana. Às vezes o cara é um incompetente para ser um pai, mas é um gênio da física. Às vezes o cara sabe tudo sobre política, mas agride a mulher. Às vezes o cara sabe tudo sobre empreendedorismo e é um gênio do empreendedorismo, mas flerta com o totalitarismo. Então, sempre, tu vai ou estar julgando a biografia de um sujeito, tipo, este sujeito é um canalha e não vale nada biograficamente falando, ou tu vai julgar a obra desse sujeito. E aí, quando tu julga uma obra, tu não pode fazer ad hominem. Tu não pode chegar e dizer,
O Capital de Karl Marx está errado porque ele traiu sua esposa. Não faz sentido. Se tu vai julgar O Capital, tu vai ter que pegar uma perspectiva econômica para fazer isso. Tá? Então, quando eu digo que é um erro do ponto de vista artístico dizer que tu não vai elogiar um sujeito, mas que tu quer elogiar o sujeito porque tu acha ele bom, mas porque biograficamente existe um nó, algo que tu não concorda. Quando eu digo que isso é um crime, é porque, claro, não é um crime de verdade, um crime do ponto de vista artístico, é porque tu tá deixando de apreciar uma obra porque talvez alguma hipótese de que o sujeito seja sujo, sendo que tu tem as tuas sujeiras como todo mundo. Bom, o sujeito que falou que o Rodrigo Góes talvez mereça, talvez não, elogios dependendo de quem ele votou, também disse o seguinte, ó. A galera da maromba foi sequestrada ou cooptada pela extrema-direita. Número 1, quem tá dizendo que esses sujeitos são de extrema-direita é o próprio sujeito, ou seja, é um inimigo definindo quem os outros são. Isso é uma tática, se não me engano, que aconteceu para baixo de 1945, hein? Talvez essa tática tenha sido escrita por Joseph Goebbels. Quem quiser mais detalhes, vou pesquisar quem foi o ministro da propaganda da Alemanha sobre o Terceiro Reich. Enfim, quando um inimigo define quem os outros são, já perde a credibilidade. A gente não sabe se realmente é ou não de extrema direita o sujeito. Agora, quando chegamos ao nível absurdo de falar mal do Paulo Musi, o sujeito com menos treta que mais tenta fazer pela saúde do Brasil, não é o único, mas a gente sabe que é um esforço monstruoso por parte do Paulo Musi em estudar, em dar 110% de si próprio, veio da pobreza, da miséria, construiu o seu, não roubou ninguém. Quando um sujeito chega a falar mal do Paulo Musi, a coisa tá feia, a coisa tá num extremismo absurdo. Talvez o sujeito que falou mal do Paulo Musi seja ele próprio o extremista, achando que são os outros que são extremistas. Aliás, isso é um assunto sobre sanidade mental. Mais à frente nesse vídeo eu vou falar sobre esquizofrenia paranoide, que é os sintomas que esse sujeito aí apresenta. Então, como que um sujeito fala mal do Paulo Musi? Porque o Paulo Musi é de direita, porque ele foi cooptado, sendo que o Paulo Musi tem crenças de acordo com o mundo real. Eu não sei se vocês sabem, mas nós vivemos em um mundo meritocrático e o Paulo Musi fala justamente sobre isso. Se dedicar a controlar os próprios pensamentos, ser autodisciplinado, ser forte, ir lá e fazer, estudar mais do que os outros, dar o seu melhor 110% do tempo. Então, o Paulo Musi está de acordo com a realidade. Como? Quem é que vai negar isso? Aí vai chegar alguém e vai dizer o seguinte: meritocracia não existe. Há pessoas que possuem privilégios. Meus filhos, imperadores, um privilégio é uma vantagem, um benefício, um direito especial que uma pessoa ou um grupo possui em relação aos outros. Ou seja, um privilégio é uma vantagem. Aqui, a gente só pode se abrir para a realidade de duas formas. Ou um sistema binário em que há vantagem e desvantagem, ou um sistema trinário, onde há vantagem, neutralidade e desvantagem. Neste sistema trinário, eu não creio. Eu não creio que, por exemplo, neutralidade seja neutralidade. Para mim, tudo que não há um benefício é um
malefício. Então vamos nos focar nesse sistema binário, vantagem e desvantagem. É comprovado psicologicamente que há sujeitos pobres, ferrados de sanidade mental, que tomam escolhas melhores do que outros sujeitos, que são ricos e têm privilégios. E então, em um futuro muito próximo, o que acontece é o seguinte: o sujeito sai da miséria e entra para uma classe social mais elevada, e o sujeito que está na classe social mais elevada desce para a miséria. É como se fosse um grande jogo de xadrez, tá bom? Mas neste sistema onde há vantagem e desvantagem, as pessoas não entendem que a vantagem e a desvantagem, esse sistema binário de privilégios, ocorre em todos os lugares. Se tu me perguntar se eu acredito em privilégios, é claro que sim. Se tu me perguntar se é rico que nasce privilegiado, eu vou dizer que é claro que não. Qualquer sujeito que tem um celular e escolhe entrar no YouTube para assistir vídeos de educação está automaticamente tomando ações que darão privilégios a ele. Qualquer sujeito que passa o tempo inteiro no TikTok ou assistindo humor ou futebol está tomando ações que irão causar desvantagem a ele. Essas pessoas que reclamam que há pessoas privilegiadas são as mesmas que não estudam, não pegam seus celulares para entrar e assistir uma aula, acham uma dificuldade tremenda assistir um homem falando. São sujeitos que são marxistas sem ler Karl Marx, são sujeitos que são cristãos sem ler a Bíblia, são sujeitos que estão convencidos de que descobriram a verdade, sem ler nada, sem se esforçar. Aliás, é por isso que eu digo, não há concorrência no nosso século. Quem é que está estudando de verdade, sendo autodisciplinado, tendo autoconsciência? Ninguém. Estão todos reclamando, feito bobões. Não sabem que um sistema binário de vantagem e desvantagem pressupõe que a gente pode tomar atitudes que nos concederão vantagem. Chega a ser bizarro uma pessoa dizer: tu é privilegiado, e não saber que ela pode tomar ações que irão privilegiá-la. É só estudar, é só abrir o YouTube, gratuito. É só pegar livros ao invés de encher a cara. É só se dedicar meditando ao invés de passar o final de semana inteiro na balada. É fácil vencer. Vamos conversar sobre sanidade mental? O sujeitinho lá que falou que o Rodrigo Góes não merece um elogio se ele não votou em quem eu voto. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não assisto Paulo Musi e eu, em particular, não gosto do Rodrigo Góes. Eu acho insuportável essa parada de fake nerd e os escambais que ele fala. Eu, em particular, acho isso absurdo. Nunca que eu ia falar, ter um bordão fake nerd. Então, só abrindo esse parêntese aqui, eu não acompanho Paulo Musi, eu não gosto muito do jeito que ele explica as paradas. Eu tenho meus professores, meus mentores, etc, etc. Prefiro livros. Eu também não tenho nenhum apreço ao Rodrigo Góes. Eu só estou aqui neste mini ensaio por vídeo demonstrando os níveis de delírio de um cara que é ouvido por multidões, tá? Então, voltando à sanidade mental. Existe um conceito na psicologia que se chama esquizofrenia paranoide, mais conhecido como paranoia. Basicamente, o teu ego exagera a forma. E aí tu acha que tu é especialzão. Entre as características dessa parada, a gente encontra, por exemplo, isolamento social e suspeita intensa quanto aos outros. Vão dar um golpe no Brasil! Preciso montar um plano de fuga! Vai mudar o regime! Vai mudar o regime! Preciso fazer o L, senão
Ditadura militar. Eu vou instalar o dopings. Duas dessas características a gente encontra no sujeito: isolamento social, suspeita exagerada em relação aos outros, tá? Bom, a esquizofrenia paranoide, ela apresenta um sintoma muito específico, que é o seguinte: a gente começa a desconfiar que as pessoas, ou até mesmo o mundo, estão conspirando contra nós. Lembra que esse sujeito tinha uma briga antiga com o YouTube, dizendo que o YouTube estava contra ele? Agora o sistema está contra ele. Nunca acontece desse sujeito dizer assim: ah, estou livre, ninguém está me perseguindo. Não. Os fãs do ex-presidente estão conspirando contra mim. O YouTube está conspirando contra mim. Isso é esquizofrenia paranoide. O sujeito não consegue sentir que tá tudo bem na vida dele. Ele não consegue atribuir que o hate é algo normal e natural. Que eu sofro, que o Paulo Musi sofre, que qualquer um sofre. Não. É o mundo que está conspirando contra este sujeito. É os pastores evangélicos, são os coaches, a televisão, o ex-presidente. Sempre tem alguém especificamente querendo atacá-lo. Que o plano da pessoa é destruí-lo. E então, o que acontece é que a mente destes sujeitos transforma este medo em um monstro. Então, todos que apoiam o YouTube são monstros desumanos. Todos que têm ou neutralidade ou simpatia em relação ao ex-presidente são monstros desumanos. Todos que falam mal do sujeito são monstros desumanos. Todos os pastores são monstros desumanos. Todo mundo que votou em um sujeito, mas tem talento para algo, é um monstro desumano. Entendeu? Isso é doença psiquiátrica que o sujeito tem que tratar. Não é normal. Isto literalmente não é normal. Pensar dessa forma não é normal. Ai, todos que XYZ não são humanos normais, são desumanos, são monstros. Isto é o que fez todo o totalitarismo do século XX acontecer. Sujeitos ignóbeis e idiotas cujo ego é deste tamanho acham simplesmente que os humanos normais são desumanos monstruosos. O que acontece? Todo tipo de barbárie, todo tipo de crime e atrocidade. Porque estes sujeitos não conseguem enxergar humanidade no próximo. E aqui alguém pode me dizer o seguinte, ó. Ah, Thiago, mas tu não gosta do presidente atual. Sim, isso é verdade, eu não compactuo. Eu li muita coisa sobre o humano. Eu li realmente assim, ó, coisas desde o cara foi preso e tentou violar sexualmente um outro humano. Coisas como pastores confiáveis dizendo que o humano ia receber grana de ditador. Eu sei sobre o Foro de São Paulo. Eu sei, né, sobre tanta coisa, que é impossível até daria horas de vídeo se eu falasse só sobre a figura do presidente atual. Mas eu nunca disse ele é um ser humano do mal. Para um ser humano ser do mal, sua vida tem que se completar. Nem mesmo os petistas são do mal. Eles estão do mal. Eu não acho que eles sejam desumanos, monstruosos. São pessoas. Alguns são ignorantões mesmo, que não estudaram. Outros são literalmente a favor de uma revolução que matará as pessoas e estão em uma condição do mal. Outros querem ver o circo pegar fogo. Outros simplesmente acreditam nas pataquadas da revolução. Não são seres humanos do mal. Estão ou do mal, ou são ignorantes.
Eu não vejo monstruosidade alguma nestes sujeitos. Eu perdi essa minha característica de enxergar monstruosidade. Deus fez todos nós, tá? Deus fez todos nós, nos deu livre-arbítrio e disse: existe o bem e o mal, existe uma moral que antecede nossa existência. Então, quando Deus vai lá e perdoa mesmo um bandido e diz que todo mundo pode se arrepender, isso significa o seguinte: existem pessoas que estão do lado do mal. Isso não significa que elas são do mal, a não ser que elas morram do lado do mal sem o arrependimento. Aí, quando o círculo da vida do sujeito fecha e ele termina em desgraça, apoiando todo tipo de atrocidade, aí beleza, a gente pode dizer que era do mal, porque a vida do sujeito não vai se alterar, ele não se arrependeu do que fez. Agora, enquanto um sujeito tiver seu coração batendo, há a possibilidade dele ser convertido para o lado do bem. Felipe Neto não é desumano nem monstro, Lula não é desumano nem monstro, petistas não são desumanos nem monstros, Bolsonaro não é desumano nem monstro, bolsonaristas não são desumanos nem monstros, ateus não são desumanos nem monstros, religiosos não são desumanos nem monstros. A gente tem que parar de achar que todo mundo que a gente discorda é um monstro. Não, todo mundo foi criado por Deus, contém uma centelha divina, contém potencial infinito de amor. Podem estar fazendo coisas erradas em um momento, mas não significam que são do mal. Ninguém é desumano e monstro, tá bom?